Hoje vamos mergulhar de cabeça na história incrível da Arca de Noé, uma das narrativas mais fascinantes e antigas da humanidade. Imaginem só, um dilúvio que cobria o mundo inteiro, uma arca gigante e um homem escolhido a dedo por Deus para salvar a vida na terra. É de arrepiar. Essa história tem sido contada e recontada por gerações. A história conta que Deus, vendo a maldade do ser humano, decide mandar um dilúvio para dar uma geral na terra. Ele queria limpar tudo e começar de novo. Ele escolhe o Noé, um cara gente boa pra caramba, para construir uma arca e abrigar um casalzinho de cada bicho, além da sua própria família, é claro. Imaginem o trabalho que deu para construir essa arca gigantesca. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva, tipo um pé d'água que não acabava mais, a terra ficou completamente inundada. Era água para todo lado, uma verdadeira catástrofe natural. A arca, guiada por Deus, finalmente deu um tempo lá no Monte Ararat. Esse monte é um lugar real, localizado na atual Turquia. Noé, sua família e os animais saíram da arca e receberam a promessa de Deus de que nunca mais ia rolar um dilúvio para destruir a terra. Ufa! E assim, a vida na terra pôde recomeçar, com um novo começo e uma nova esperança. Mas de onde será que surgiu essa história fantástica? A parada do dilúvio de Noé não é exclusividade da Bíblia, não. Sabe aqueles textos da Mesopotâmia, tipo a Epopeia de Gilgamesh? Então, eles contam umas histórias parecidas com a do Noé. Nesses causos, um cara chamado Utnapishtim constrói uma arca para se salvar de um dilúvio mandado pelos deuses. Que coincidência, né? E o mais interessante é que a gente encontra mitos de dilúvio em várias culturas diferentes. Isso pode ser um sinal de que rolou mesmo um baita desastre natural antigamente. Acredita-se que as primeiras versões da história do dilúvio foram escritas lá na Mesopotâmia, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Mas e aí? O que podemos aprender com essa história do Noé? Será que ela tem algo a nos ensinar nos dias de hoje? A história do dilúvio tem um monte de significado e camadas de interpretação. Cada um pode interpretar de um jeito, dependendo da sua perspectiva e contexto. Muita gente acha que ela representa a fúria de Deus contra o pecado e a maldade da galera, uma espécie de julgamento divino. O dilúvio seria tipo um reset na humanidade, sabe? Uma limpeza para recomeçar do zero, uma chance de começar tudo de novo, com uma nova perspectiva e novas oportunidades. A história também manda a real sobre a importância de dar ouvido a Deus e seguir seus ensinamentos. O Noé, por ter fé e ser obediente, se salvou da encrenca e garantiu a sobrevivência da sua família. Outra coisa importante é a ideia de união e esperança, que se destaca em momentos de crise. O arco-íris, que virou símbolo dessa parada, representa a esperança de um futuro melhor e a promessa de um recomeço. É um lembrete de que, mesmo após as tempestades mais difíceis, sempre há a possibilidade de renovação e reconstrução para a galera. A história do dilúvio não é só coisa da cultura dos judeus e cristãos, não. Muitas civilizações ao redor do mundo têm suas próprias versões dessa história intrigante. Na mitologia grega, quem manda no pedaço é o Zeus, o poderoso deus do Olimpo. E ele decide mandar um dilúvio para dar um corretivo na galera que estava fazendo besteira, mostrando seu poder e autoridade. O Prometeu, espertinho, avisa o filho dele, o Deucalião, sobre o dilúvio e fala para ele construir um barco para se salvar. Deucalião e sua esposa, Pirra, seguem o conselho e começam a construção. Depois de 9 dias de chuva, tipo quando São Pedro chora no telhado, o Deucalião e a esposa dele, a Pirra, desembarcam no Monte Parnaso, onde começam uma nova vida. Na América do Sul, os Incas também tinham suas histórias. Eles acreditavam que um grande dilúvio foi enviado por um deus para purificar a terra. Eles contavam que um deus mandou um dilúvio para castigar a galera,
limpando os erros e começando de novo. Na mitologia hindu, quem avisa o Manu sobre um dilúvio sinistro é o deus Vishnu. Ele aparece em forma de peixe e guia Manu para construir uma arca. Essas histórias parecidas de dilúvio, contadas por gente de tudo quanto é canto do mundo, podem ser mais um sinal de que rolou mesmo um perrengue daqueles no passado. A semelhança entre esses mitos sugere uma experiência compartilhada ou uma memória coletiva de um evento catastrófico. A história do dilúvio de Noé sempre mexeu com a cabeça da galera. Tem gente que dedicou a vida inteira procurando provas de que o dilúvio realmente aconteceu. O Monte Ararat, lá na Turquia, onde a Arca do Noé teria parado, é um dos lugares mais fuçados pelos curiosos. Já rolaram várias expedições para lá, tudo para encontrar algum pedaço da arca, mas até hoje ninguém achou nada de concreto. Mas calma lá, só porque não acharam nada ainda, não quer dizer que não aconteceu, né? A ciência também tem um papel importante para desvendar o passado. A parada de um dilúvio que cobriu o mundo inteiro, do jeito que está escrito na Bíblia, é meio difícil de acreditar para os cientistas. A quantidade de água para cobrir todos os continentes seria coisa de louco, uma barbaridade. E não existe nenhuma explicação na natureza que poderia causar uma coisa dessas. Os fósseis e as rochas que os cientistas estudam mostram que a vida na Terra foi evoluindo aos poucos, sem nenhum evento catastrófico que interrompesse tudo. Mas, calma lá. A ciência reconhece que podem ter acontecido grandes enchentes no passado, que mudaram a história da humanidade. Mesmo sem provas científicas, tem gente que acredita piamente na história do dilúvio de Noé. Um dos argumentos é que a história do dilúvio aparece em várias culturas diferentes, o que poderia indicar um evento real. Outro ponto são as evidências geológicas, como fósseis de animais marinhos encontrados em lugares que hoje em dia ficam longe do mar. E não podemos esquecer das expedições ao Monte Ararat em busca da Arca de Noé, né? Para algumas religiões, a Bíblia é um livro de história que deve ser interpretado ao pé da letra, o que reforça a crença no dilúvio. A maioria dos cientistas acha difícil de acreditar na história de um dilúvio universal. O principal problema é que não existem provas suficientes que mostrem que a Terra inteira foi inundada. Os fósseis e as rochas contam a história da evolução da vida na Terra de forma gradual, sem grandes catástrofes. Outro ponto é que seria muito difícil explicar a diversidade de espécies que existem hoje se todas tivessem vindo de apenas um casal de cada animal. E, para completar, a quantidade de água necessária para cobrir a Terra seria absurda, e não existe nenhum mecanismo natural que pudesse causar isso. Apesar da briga entre a fé e a ciência, a história do dilúvio de Noé continua fascinando e ensinando a gente. Verdade ou não, a história da arca nos faz pensar sobre como o ser humano se relaciona com a natureza. O dilúvio serve como um alerta sobre o impacto das nossas ações no planeta. A história de Noé também nos lembra da importância de sermos legais uns com os outros e de proteger a vida. A mensagem de esperança e recomeço da arca nos inspira a construir um futuro melhor para todo mundo. A história do dilúvio de Noé, com seus personagens e ensinamentos, continua intrigando e inspirando a galera. Enquanto a ciência procura provas para confirmar a história, a fé a abraça como uma metáfora poderosa sobre a relação do homem com Deus. A busca por respostas sobre o dilúvio envolve várias áreas do conhecimento. Cada um de nós, com base nas provas que existem e nas nossas próprias crenças, tira suas próprias conclusões. O importante é ter a mente aberta para o diálogo entre a fé e a ciência, sempre buscando a verdade e aprendendo com diferentes pontos de vista.